bem, Celso Cardoso, o programa aqui é classificação livre, tá bom? Claro. Então você toma cuidado com o conteúdo do seu celular. Muito boa noite, galera. Boa noite, Celso. Buenas noites. Buenas noites, como está? A cara desses dois aqui, gente, eu não tenho nada a ver. Tá? Não tem nada a ver, mas tá rolando. Você é testemunha. É classificação livre, não é o nosso programa pelo horário, diretor? É, né? Essa é a vingança dela, porque ela tá testando filtro. Aí eu falei aqui, vai cair pé frio. Caiu pé frio, e aí ela não aceitou. Não, aí caiu artilheiro, caiu capitão, ontem caiu pé de anjo e aí eu não tenho opção. Vamos fazer mais um, então. Fazer um tira-tema, tá bom? No meu celular não tá funcionando, mas nosso pessoal tá consertando aí. Vamos ver o que resolve. Muito bem, Garrafa. Você tá bem, Garrafa? Eu tô ótimo. Tá bem? Seus pais estão bem? Graças a Deus, já a primeira dose, né? Vacinada, aguardando a segunda, em isolamento e vamos que vamos. Vamos que vamos. Pessoal, no programa de hoje temos a estreia do Santos na Copa Libertadores, a polêmica em torno da manutenção dos jogos do Paulistão e a preparação do trio de ferro para a sequência da temporada. Tudo isso e muito mais logo depois dessas dicas. Beleza, então a gente já chega com a nossa enquete do dia. O governo do estado de São Paulo acertou em manter os jogos nesse momento da pandemia? Sim ou não? Acertou? Porque por enquanto está mantido tudo, né? Entre lá no site gazetesportiva.com, dê o seu voto e mande pelo WhatsApp, daqui a pouquinho eu dou o número. O que você achou, Celso? Diante das circunstâncias, se ele não mudou o governo, me refiro ao governo, né? Não mudou a conduta, se esperava um pouco mais de rigor, no sentido de fazer com que as pessoas se mantivessem em casa por tudo que está acontecendo na saúde. E o governo continua muito brando, o governo do estado, sabe? Também estou achando. Talvez atendendo a outros interesses que não técnicos e não de saúde. E o futebol faz parte desse processo. Não tem por que você cancelar o futebol se tudo o resto está funcionando normalmente. Né? Então, seria até uma incoerência. Então, se é para continuar do jeito que está, o futebol continua rolando também. E aí, Garrafa? Eu estou mais ou menos na mesma linha do Celso, né? Eu acho que alguma coisa deveria ser feito de mais forte, né? No sistema de tentar manter o distanciamento. Mas você ir apenas para o futebol, para jogar para a galera, eu acho que não faz sentido. Mas também me parece uma incoerência se lá em março do ano passado, onde nós tínhamos aí metade do que nós temos hoje. Hoje menos é o da dobro. metade. Bem menos da metade. Hoje é mais do que o dobro do que nós tínhamos e nós paramos. Então, o que aconteceu lá atrás? Foi para jogar para a galera, foi resposta à ciência, então a gente não sabe, né? Então a gente fica assim meio na dúvida realmente do que está acontecendo. E só para parar o futebol por parar o futebol, não vejo por que não. E assim, é lamentável que continue com esse discursinho para inglês ver, sabe? Nós ouvimos a ciência. Nós sabemos que a ciência não está sendo ouvida. Exatamente isso. Até o secretário da Saúde queria que fechassem as escolas. Então, uma coisa é o discurso e outra coisa é a prática. É que as pessoas pensam muito mais em eleições, 2022 está chegando aí, do que na vida humana. Essa é a realidade nua e crua. Uma vergonha, governo Celso, de São nós Paulo. perdemos aí Marcelo Veiga, né? Nós perdemos, acho que essa semana, o roupeiro do Novo Horizonte, né? Eu, lamentavelmente, não me lembro, não me recordo o nome dele. Mas a hora que talvez perder um nome grande, para todos os nomes são grandes, claro, mas um nome de repercussão, aí talvez a situação mude. Aí comece a olhar com Nós estamos perdendo pessoas por falta de vaga em UTI, em hospital. Isso na grande São Paulo. Né? 2.000 pessoas quase por dia. Lembra quando caiu aquele avião da TAM? Sim. Né? Que foi uma comoção, um avião mais ou menos 300 pessoas morreram. Nós estamos perdendo 5, 6, 7 aviões por dia, gente. É muito grave o negócio, não é brincadeira. Enfim. Bom, e só para falar assim, por exemplo, escolas, né? Só na rede pública estadual, 24 mil casos suspeitos. E a maioria de casos confirmados em escolas estaduais foi de 59%, colégios particulares 37% de contágios, casos confirmados de Covid, e nas unidades municipais foi 3%. Olha só, do município foi menos. Agora, não fecha? São interesses particulares e políticos em detrimento da vida humana. Essa é a realidade. E não esqueça vídeos pelo WhatsApp, 11 99479 1633, beleza? Copa Libertadores da América, ontem o Santos fez a estreia na competição diante do Deportivo Lara da Venezuela e conseguiu a primeira vitória na temporada 2021. Eu falei que ia ganhar, mas não foi nada fácil, hein?
O Zé Paz bem que tentou prever. O futebol é uma caixinha de surpresas. Mas acho que não, acho que o Santos hoje vence e vence bem o Deportivo Lara da Venezuela. E ó, apesar da vitória do Santos, o jogo não foi assim fácil não, viu? Peixe até abriu o placar com gol de Vinícius Balieiro, 1-0. Mas só 2 minutinhos depois, o Deportivo Lara chegou ao empate. Anzola no escanteio deixou tudo igual. O troco do Peixe veio da mesma maneira. Jean Mota cobrou o tiro de canto e Kaique, de só 17 anos, coroou a sua ótima atuação com gol. Santos 2, Deportivo Lara 1, placar final. O time da Vila agora sai em vantagem na eliminatória da segunda fase da Libertadores. Agora vem cá, o que tem na água da Vila Belmiro? Só sai craque da base, rapaz. Bola da vez é na zaga, justamente com o Kaique. Vai que é sua, garoto, diz aí. Sentimento indescritível, né? Primeiro gol na Libertadores, felicidade imensa. Trabalhei muito por isso e espero fazer muitos mais gols pela frente, se Deus quiser. Passo dado, a gente sabe que tem muita coisa para vir pela frente ainda. O primeiro passo, se Deus quiser, para a gente chegar muito grande ainda. Que legal, Santos, hein? Assim, só que imaginava-se contra o Deportivo Lara da Venezuela, né, mais eficiência. O Santos poderia, em termos de classificação, abrir 2, 3. Estava jogando em casa. E a classificação corre risco. O Santos correu o risco de perder a classificação ontem mesmo jogando na Vila. Teve um gol anulado do Deportivo Lara, pouquinho antes saiu o segundo gol. Então, para ver que o jogo foi encrencado para o Santos ontem, em termos de classificação. É bom a gente lembrar que basta ao time venezuelano uma vitória simples por 1-0 e o Santos estará eliminado da Libertadores da América na fase classificatória ainda. Olha, me surpreende, Celso. Você sempre, né, nos seus comentários um pouco mais otimistas, hoje você foi um pouco ácido com o Santos pela reformulação que o Santos está passando, Celso. O Santos vem de uma chacoalhada para o São Paulo com os meninos, né? Tomou um 4-0 no Morumbi no final de semana passado, mas por ser o Santos, né, por ter aí essa paciência maior com os garotos, o Santos conseguiu pôr os pés no chão e fazer um resultado, concordo com você, aí sim concordo com você, um resultado um tanto quanto difícil para se conquistar, mas é um time de garotos, né? O técnico chegando, eu acho que o resultado foi espetacular. Claro que a classificação não tá definida, claro que vai ter que passar pelo jogo da volta e até com essa desvantagem, entre aspas, de a equipe adversária jogar por uma vitória simples. Mas pelo momento do Santos, chegada de técnico novo, sem a sua principal estrela, o Marinho, com os meninos chegando, com muitos deles nunca tinham jogado uma Copa Libertadores, mesmo sendo pré-Libertadores, acho que o resultado foi excelente, muito bom, era o que o Santos precisava para respirar um pouquinho mais até a próxima semana. Acho que o resultado no todo foi bom, sim. Bom, eu recebi 2 mensagens aqui. De quem? A primeira mensagem é da Carol. Bravos? Não é de Santista. A primeira mensagem foi da Carol. Ela segue um negócio que chama Universo Alien. Falou que o fim do mundo acontece no próximo sábado. Que bom, uma ótima notícia. Segundo... Ótima para quem? Segundo um numerólogo, pelo amor de Deus. E a outra notícia, que é o nosso telespectador Celso Antônio de Almeida, que é aqui. Garrafa, você falou em quase 2.000 mortes. Hoje, aqui ó, ele me mandou até o print da CNN aqui, 2.286 mortes. O Brasil hoje é o país onde mais pessoas morrem por dia no mundo. É uma tristeza, gente. Bom, ainda falando em Libertadores, hoje o jornal uruguaio El País divulgou o resultado da tradicional eleição dos melhores jogadores do continente. E o atacante Marinho, do Santos, foi eleito rei da América em votação que contou com a participação de 400 jornalistas de diversos veículos sul-americanos. Com 4 gols na Libertadores, Marinho teve 21 votos a mais que o segundo colocado, Nacho Fernandes, do River Plate, do Celso. O atleta santista é o 10º brasileiro a receber a coroa nos 35 anos de história da eleição. Muito importante, e acho justíssima a eleição do Marinho. Votei justíssima. Nele. Marinho, para mim, foi o melhor jogador da temporada no Brasil e também na América do Sul. Ele fez a diferença no time do Santos, essa é a realidade. O Santos, apesar de todas as limitações, de todos os problemas, o Cuca teve uma participação especial, foi o comandante, foi o presidente, como muitos jogadores até
denominaram o Cuca assim, mas não fosse o Marinho e o Soteldo, mas especialmente o Marinho, talvez o Santos não tivesse chegado a uma final de Libertadores, não tivesse feito uma campanha digna na temporada 2020. Marinho, para mim, foi o grande nome do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Por isso eu entendo que a vitória do Santos ontem foi muito valiosa, porque o Marinho não estava em campo. Era um time de garotos, um técnico novo e ainda sem o Marinho. E aí o Marinho está mais do que justo essa premiação. Realmente foi o melhor ano do Marinho, num elenco modesto, né, com muitas dificuldades. Ele levou o Santos à final da Libertadores e, lamentavelmente, mas são coisas do futebol, isso não tira o brilho do que o Marinho fez, na decisão contra o Palmeiras, o Marinho, assim como todo o Santos, no geral, não estiveram bem, né? Então, fica aí os parabéns ao Marinho, mais que merecido. Muito bem, e o jornal El País também divulgou a seleção dos melhores da Libertadores escolhidos pelos jornalistas. Dá uma olhadinha, olha só. O Everton do Palmeiras no gol. A linha defensiva tem Montiel do River Plate, Lucas Veríssimo do Santos, Gustavo Gomes do Palmeiras. No miolo de zaga, Matias Vinha do Palmeiras na esquerda. Não, na verdade o miolo de zaga é Gustavo Gomes e o Lucas Veríssimo. E o Vinha na esquerda. Isso mesmo. No meio de campo, a dupla do River Plate formada por Enzo Pérez e Nath Fernandes, e no ataque, Soteldo e Marinho dos Santos, além de Borré do River Plate e Rony do Palmeiras. Esse é o Borré que interessa o Palmeiras, é isso? Palmeiras, São Paulo, interessa um monte. Gostaram? Que timaço, hein? Timaço. Nossa! E fez justo aí as 3 melhores equipes que se comportaram na Libertadores, né? Palmeiras, Boca e Santos. Você viu? O Chico Lang mandou mensagem dizendo assim, não tem nenhum jogador do Corinthians, essa eleição não vale. Claro, tem Libertadores. Esse é o Chico, né? Bom, os jornalistas não votaram no melhor técnico da competição. Na eleição, com a participação dos torcedores, Marcelo Gallardo, né, do River Plate, ficou com o primeiro lugar. Vocês concordam? Sim? Não. Eu concordo, claro que eu concordo. Melhor que bom, técnico? Claro. Que pra quem é você? Cuca. Melhor técnico. Cuca. Cuca. Pra mim é o Cuca também. Não, pra mim é o Galhardo. Pra mim, Cuca. Pra mim é o Cuca. Vamos, e não é o vencedor, não é o Abelzinho. Claro que não. O próprio Abel reconheceu depois do jogo com o River Plate que o Galhardo é muito melhor que ele. Deixa eu falar, quem ganhou a Você se Libertadores? baseia só em restaurante. Quem ganhou a Em Libertadores? restaurantes não, o que eu falei? Em resultados. Que restaurante. Sabe o que é Sério, isso? deu uma bugada. Olha que proibida que você tá vendo aí. Coisa proibida Fora para da casinha menores. hoje, hein, velho? Restaurante, velho. Eu olhei e falei... Resultados. O que tem nessa água? Tem álcool. Álcool Olha, tem que ter. esse lisofórmio que você joga no ar Não aqui é vai parar na minha água. Cooper álcool. Restaurante, Tá velho. fazendo propaganda aqui. Já, não perca, já, Garrafão, Celso vai você passar só uma pensa receita. em restaurante, em resultado. Muito bem, gente, vamos voltar a falar sobre a manutenção dos jogos do Campeonato Paulista. Agora sim, com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, doutor Mário Sarrubo. Muito boa noite, doutor. Muito obrigada por nos atender aqui do Gazeta Esportiva. Gostaria de saber como que o senhor viu a decisão do governo estadual de, pelo menos por enquanto, manter a realização das partidas de futebol. Obrigada mais uma vez. Oi, boa noite, um prazer estar com vocês, boa noite aos seus telespectadores também. Na verdade, não há uma decisão do governo estadual ainda. Nas conversas que estamos tendo com o governo estadual, essa decisão deve acontecer amanhã, depois, ainda não sei. O governo, evidentemente, tem o seu momento, está estudando medidas aí de aperfeiçoamento ao Plano São Paulo. De toda maneira, o Ministério Público faz uma recomendação. Essa recomendação ela vem lastreada por um entendimento, no primeiro momento, jurídico aqui do nosso Comitê de Crise Interno, que é um comitê composto por vários promotores de justiça das mais variadas áreas de atuação, e também por um corpo médico, por um corpo de médicos muito conceituados, todos aqui ligados à Faculdade de Medicina da USP, do CIRI, dos hospitais conceituados aqui de São Paulo, do HC, que nos assessoram e que fizeram um diagnóstico, como nós, de que a pandemia atinge um estado nunca antes visto aqui em São Paulo e no Brasil, e que há necessidade, dada a transmissibilidade exacerbada dessa nova cepa, de medidas restritivas mais rígidas, como a que nós recomendamos, como, por exemplo, envolvendo a questão dos cultos religiosos e também as partidas do campeonato de futebol aqui no estado. Doutor Mário Sarrubo, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. A pergunta que eu faço é a seguinte: quais são os critérios técnicos
que respaldam o pedido do Ministério Público para a paralisação do futebol no estado de São Paulo? Olha, os critérios técnicos são, na verdade, aqueles relacionados ao nível de transmissão do vírus, dessa nova cepa do coronavírus. Até meados de janeiro deste ano, quando enfrentávamos a coronavírus, aquela que nós conhecemos desde março do ano passado, os protocolos de segurança adotados pela federação, pela própria Confederação Brasileira de Futebol, são realmente protocolos de excelência e que garantem um nível de segurança muito bom. Mas a questão não é essa, não foi isso que nos animou a fazer a recomendação. O que nos anima a fazer a recomendação é que a transmissão do vírus, nesse momento, essa nova cepa, ela se dá de forma muito mais fácil, ela é muito mais intensa, exigindo, portanto, uma restrição ainda maior do que aquela que nós vivíamos até 10, 15 dias atrás. Para vocês terem uma ideia, o nosso comitê de crise aqui do Ministério Público, nós temos os números diários de ocupação dos leitos hospitalares e de UTI no estado de São Paulo. E esses números vêm subindo de forma muito intensa há pelo menos 3 semanas. O que significa que hoje nós estamos com 90%, 95% de leitos ocupados. Na semana que vem, nós passaremos de 100%. Então, ou nós nos conscientizamos todos e passamos a entender que não é para circular, a não ser que seja estritamente necessário, e isso tem que ser feito num determinado período, não é longo, esperemos que não seja longo, desde que as pessoas obedeçam, ou nós vamos colapsar o sistema de saúde do estado de São Paulo, e vamos ter que escolher quem vai viver, quem vai morrer. Eu tenho dito que eu não quero ser o procurador-geral de um estado onde um senhor de 70, 75 anos chega na porta de um hospital com Covid e ele é barrado, olha, nós só estamos recebendo pessoas de até 60 anos porque não temos leito. Se nós chegarmos a isso, a falência total do nosso sistema, para nós vai ser frustrante, porque o Ministério Público tem o dever constitucional de proteger a sociedade, é o grande fiador dos direitos sociais da população. Então, quero pontuar aqui, fã do futebol, sou palmeirense fanático, gosto muito de futebol, vou sentir muita falta do futebol em 1, 2 semanas, não resta a menor dúvida, mas entendemos, nós do Ministério Público, entendemos que é necessária essa parada nesse momento. E deveria parar tudo, né, doutor? Deveria parar tudo, deveria parar o futebol, deveria parar a escola, parar a igreja, gente, tinha que dar uma parada geral, porque, e quando estava começando a subir, também era necessário ter dado uma freada, acho, nas coisas, para que a situação não chegasse a esse ponto. Osmar Garrafa, por favor. Doutor, boa noite. A questão é, essa decisão de paralisar o futebol, ela cabe única e exclusivamente ao governo do estado, ou juridicamente o Ministério tem o poder, dependendo do que venha do governo, de tomar alguma medida jurídica para que efetivamente possa parar o futebol? E só complementando, daquilo que o senhor tem conhecimento, é muito provável, o senhor está em contato direto com o governo de São Paulo, é muito provável que o futebol pare nos próximos dias? Olha, a nossa expectativa é o acolhimento por parte do governo, até porque nós temos trabalhado muito em prol do Plano São Paulo, até por conta do que o nosso comitê médico nos orienta nesse sentido. Então, nós temos sido aliados do Plano São Paulo na medida em que entendemos necessário. Existe, no fundo, um tripé, que é praticamente uma unanimidade no mundo, que para se conter a pandemia são 3 pontos fundamentais. Um é o uso de máscaras, o outro é o isolamento social e, claro, a salvação vem através da vacina. Como a vacinação ainda está muito lenta, é necessário isolamento social e uso de máscara. E nesse momento, mais do que nunca, por conta da transmissibilidade dessa nova cepa, é necessário um isolamento social mais rígido. Agora, a nossa expectativa é o acolhimento por parte do governo e, respondendo a sua pergunta, claro, se o governo entender que não é o caso de atender a nossa recomendação, nós temos, evidentemente, a possibilidade de acessarmos o Poder Judiciário e tentarmos um provimento judicial nesse sentido. Mas acredito que não será necessário.
Muito bom, muito obrigada ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, doutor Mário Sarrubo. Maravilha tê-lo aqui no Gazeta Esportiva, é uma honra para nós, muito obrigada. E a gente espera um dia encontrá-lo numa oportunidade mais alegre, mais feliz. E para falar do seu Palmeiras, muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigado, bom trabalho a vocês, um abraço a todos. Um abraço. Meu sonho era ser do Ministério Público. Ô Michele, vale ressaltar, né, Celso e Michele, nessa entrevista que a gente acaba de fazer aqui no Gazeta Esportiva, que a tendência é mesmo que realmente nos próximos dias, amanhã ou depois, o Campeonato Paulista venha a ser paralisado. Esta é a tendência, acho que isso foi o que mais importante. O governador adiantou para amanhã um discurso, de novo. Adiou, né? Adiou para amanhã. Então, amanhã é bem provável deve ser bem provável que haja alguma decisão nesse sentido, gente. Hora de rodar a nossa equipe de reportagem. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa. Que você mantém o futebol, tem um monte de gente envolvida ali. E aí você mantém, por exemplo, a escola, tem o cara da perua que leva a criança, tem a tia da cantina, tem o professor, tem um aluno. Então, tem que dar uma segurada. Só 2 semanas, vamos tentar 2 semanas dar uma segurada. Será que não é possível 2 semanas? Você viu hoje o prefeito de São Bernardo do Campo dando uma entrevista? O que ele falou? Quase morreu. Ele falou que devia parar tudo, inclusive supermercado. Ele falou, fica 5 dias com o que você tem em casa. Ele falou, não dá, que a situação lá tá terrível. Só que tem gente que não tem nada em casa também, tem que ficar atento a isso. A situação é complexa. Começamos pelo Jonas Campos, giro de reportagem. Jonas está na redação, vou ficar aqui paradinho. Não, vou pra cá, vou fazer pegadinha com o Ricardinho, que tá ali na câmera, coitado. Jonas Campos, tá na redação com as novidades do Corinthians. Boa noite, Jonas. Já tem jogador recuperado da Covid-19 à disposição do técnico Wagner Mancini? Pois é, Michele, boa noite para você, para o Celso, para o Garrafa, todo mundo que acompanha o nosso programa. Sim, hoje o Vitinho, né, que contraiu a Covid-19, voltou a trabalhar com o grupo depois de 10 dias de isolamento. Agora fica a expectativa para aquele grupo de 8 jogadores infectados que testaram positivo lá no dia 2 de março, exatamente, envolve aí um grupo com o Fagner, o Fábio Santos, o goleiro Cássio. Enfim, esse grupo vai completar 10 dias de isolamento na sexta-feira. Então vai depender aí se o vírus continuará no organismo deles, a condição física, para saber se eles vão ou não ter condições de encarar o São Caetano, próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Paulista, domingo, 7 da noite, no Anacleto Campanella. Para esse jogo, o Mancini tem um problema, que é o volante Cantilho, não estará à disposição porque foi expulso contra a Ponte Preta. Fica a dúvida de quem vai entrar ali no setor. E fica a dúvida também, né? Todo torcedor corintiano perguntando, será que o Luan vai ganhar continuidade na equipe titular? Depois de 3 meses longe do time titular, ele recebeu uma chance no último domingo contra a Ponte Preta. Não convenceu muito, mas foi muito elogiado pelo Wagner Mancini, que ainda deposita esperanças no Luan. Será que vai ser mantido no time? Vamos ouvir o Mancini. O Luan está se esforçando, ele precisa do apoio de todos nós para que ele possa voltar a ser aquele grande Luan que todos nós sabemos, e para isso ele tem que jogar. Eu dei a oportunidade a ele porque eu estou vendo nos treinamentos o atleta dedicado, querendo, correndo atrás, então nós vamos achar aí um ponto favorável a ele, e eu tenho certeza que ele vai nos ajudar. Alguém até pode... Quando, véio, mas assim, eu até entendo, por 2 razões. Primeiro, porque o Luan custou caro. Né? Você não pode simplesmente jogar no lixo todo o investimento que você fez. Não pode. Segundo, tem essa paciência com o Luan, porque o Luan já foi o melhor. A gente falou do Marinho agora, o melhor jogador da América. O Luan já foi em 2017. Quer dizer, vai falar, faz 4 anos, tudo bem, mas ninguém desaprende da noite para o dia. Então, eu suponho, isso, pelo amor de Deus, eu só estou especulando e não fico nem um pouco constrangido porque não é nada negativo. Eu suponho que algo de psicológico, sabe, algo de motivação afeta o Luan. Talvez se ele ganhar confiança, falta de confiança, acho que é justamente isso. Acho que ele ganhando confiança, talvez ele recupere o futebol que ele apresentou no passado. Então, assim, né, Celso? Por isso eu acho que vale a pena ter paciência com ele. Você tem que ter paciência, mas também paciência tem limite, né? Tem limite, porque, velho,
Não sei, eu recomendo, né? Nossos colegas aí lá no Sport TV fizeram o Total Acesso lá, que mostra os bastidores. Então, como é algo que não está a nossa possibilidade, eles fizeram, parabéns a eles, a gente consegue ver coisas que a gente não está vendo no dia a dia, principalmente com pandemia. Velho, mostra os bastidores. Eu não ouvi o Luan dizer Ai, o cara nem fala, velho. Não é, o cara joga no Corinthians, sabe? No Corinthians. Então, a imprensa, você está aqui corretamente falando, pô, tem que dar uma oportunidade. Eu já falei que tem que dar uma oportunidade. A Michele, o Mancini, a mãe com ele, cara. Mas que falta de vontade. Ele fez aquele gol outro dia no Corinthians, daquela goleada que teve aí, campeonato. Velho, ele fez o gol e fez assim, ó. Velho, acorda, meu. Você joga no Corinthians. Com a 7, que foi do Marcelinho Carioca, que ganha mais de $500 mil por mês, velho. Acorda, Luan. Não dá pra passar a mão na cabeça. Não dá pra passar pano no Luan. Já deu. Pra mim, esgotei. Eu, já brinquei de sofá com ele. Não adiantou. Parei. Como é que é? Brincou de sofá? Não falar, põe o sofazão que ele dorme, velho. Em campo. Eu sou. Não é? Você conhece minha história, pessoal. Você sabe que não corre nenhum risco. Você, além de tudo, você é meu colega de bancada. Você vê, eu não falava também do sofá pro Matheus Vital? Sim. Né? Coloca um sofá que vai dormir. Eu falei, acordou. O Luan ronca. Olha, acordou. Tá vendo? O Vital tá lá chutando de fora da área, Vital já não é mais só um cara... Olha o Luan, velho, na boa, o cara tá dormindo em pé, velho. O cara vai no mercado, dorme no caixa, na fila do caixa. Não é possível, cara. Não dá. Luan não dá. Pra mim, eu parei. Eu joguei a toalha. Parei de brincar, né? Parei. Não dá mais. Não, Luan, desculpa, Luan. Já foi o ano passado todo, pandemia e tudo mais. O Luan me lembra muito a situação do Pato, sabe? O Pato era outro. Ele também. Pô, Celso, não... Fazer um time com o Pato. Qual é o seu Pato, Lucas Lima e Luan. Oi! Para, Celso. Não faz isso, E o Ganso. velho. E o... Nossa, e o Laço. Sério? Segue. Eu colocaria Pato e Luan avançados. Não, mas não coloca mais nem Laço, Ganso. porque é o meu nome que vai, seria um presente. Não vai nem com Laço. O Luan desistir de você, filho. Se fizer gol, vamos falar, vamos elogiar, pode... Depende de você. Aí você vai fazer o meia-culpa. Faço, eu não fiz no Matheus Vital. Luan, você é bom. Beleza, pô, eu vou ficar super feliz, cara. Falar, ó, tiramos o sofá, pusemos uma música eletrônica pro Luan, sei lá, põe na concentração no quarto dele, 220, bombando. Faz o cara pular, dá choque, eu não sei, velho. Põe a mão na tomada. Ele precisa acordar, velho. O cara dorme andando. Eu tenho medo de cruzar na marginal com o Luan. Eu, às vezes, quando vou cobrir o Corinthians, eu fico olhando, né, ver se tem um carro, se não é o carro do Luan, velho. Porque esse cara dorme no volante. Não é possível, cara. Gente, enquanto o Corinthians aguarda o retorno dos jogadores recuperados da Covid-19, o São Paulo confirmou hoje um desfalque provocado pela doença, hein? E o José Paes está no CCT da Barra Funda para falar sobre esse caso de contágio no futebol paulista. Mais esse caso. Boa noite, José Paes. Quem que foi infectado no tricolor? Boa noite, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva nesta quarta-feira. Pois é, Léo, zagueiro do São Paulo, também lateral esquerdo, testou positivo hoje para a Covid-19, já está em isolamento, já está sendo assistido pelo Departamento Médico do São Paulo. Ontem ele manifestou os primeiros sintomas gripais durante treinamento aqui no CCT da Barra Funda, já foi prontamente isolado, está em isolamento e testou hoje positivo para a doença, testou infelizmente positivo para a Covid-19. O Léo é o quarto jogador aqui do São Paulo a testar positivo, a ser diagnosticado com o novo coronavírus. Antes dele, Hernanes, Tietê e Toró já haviam sido diagnosticados com a Covid-19 aqui no São Paulo. O Léo, né, Michele, que vinha sendo titular com o técnico Hernan Crespo nesse início de trabalho do treinador argentino, vinha ali atuando na defesa ao lado do Arboleda, do Bruno Alves, nesse sistema 3-5-2 aí do Hernan Crespo, e agora vai desfalcar o São Paulo nos próximos jogos, o tricolor que volta a campo no próximo sábado, se o mundo não acabar, como disse aí a nossa telespectadora, se o mundo não acabar, sábado tem São Paulo e Novo Horizontino lá em Novo Horizonte às 4h30 da tarde. Aproveitando para falar de outros 3 jogadores rapidamente aqui no nosso Gazeta Esportiva, viu, Michele? Arboleda ganhou um descanso da comissão técnica, viajou lá para o Equador, ele que está com um pouquinho aí de fadiga muscular, viajou para o Equador para descansar um pouquinho. Já o Igor Vinícius, lateral direito, tinha ganhado 3 dias de folga, também estava aí com uma fadiga muscular, ganhou 3 dias de folga, já se reapresentou, já está disponível à disposição do técnico Hernan Crespo para a partida do próximo final de semana, sábado, contra o Novo Horizontino. E o Igor Gomes está recuperado de uma concussão que ele sofreu na partida de estreia do São Paulo no Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá no Morumbi, aquele empate em 1-1.
1-1, está recuperado dessa concussão, não jogou contra a Inter de Limeira, não jogou contra o Santos, mas agora está à disposição do técnico Hernan Crespo. Daqui a pouquinho eu volto com notícias do mercado da bola aqui do São Paulo, viu, Michele? Mercado da bola no São Paulo segue movimentadíssimo. Volto contigo. Valeu, José Paes. E aí, esse desfalque agora no São Paulo, Celso? Pois é. São Paulo foi o time menos atingido, acho, não é? Pela Covid? E agora tem o Léo Pelé, enfim, e olha, com todos os protocolos, com todos os cuidados. Né? Bom lembrar que semana passada, semana retrasada, o Corinthians apresentava 20 casos. Desses 20 casos, 12 jogadores, 12 ou 13, não agora me falha a memória, 13. Né? O Palmeiras passou por isso recentemente, agora é o São Paulo, com todos os cuidados, com todos os protocolos. E por isso que a gente questiona muito a questão do futebol ao nível nacional, que é a questão dos voos. Né? Você tem um jogador, por exemplo, que está num avião e por algum caso ainda não foi detectado positivo, ele vai passar para outras pessoas. Né? Então acho que todo cuidado agora é pouco realmente em termos de pandemia. Muito bem, falando do São Paulo, nós temos mais um convidado muito especial aqui no Gazeta Esportiva, o neto do seu Francisco. Boa noite, Pablo. Muito obrigada por nos atender mais uma vez. Eu queria saber, com a chegada aí do Hernan Crespo, você tem ganhado uma sequência na equipe titular, tem marcado muitos gols, foram 3 aí nas últimas 4 partidas. O fato de você estar sendo comandado por um especialista na posição tem influenciado nesse crescimento? Muito obrigada mais uma vez por participar aqui do nosso programa. Boa noite a todos. Muito feliz de estar falando com vocês novamente. Estamos vivendo um bom momento, o time está vivendo um bom momento, fazendo grandes jogos. O Hernan é um cara que gosta que a equipe seja bastante vertical, está me ajudando muito, era da posição, sabia fazer muitos gols, fez muitos gols. E óbvio que ouvir os conselhos dele, para mim, é fundamental. Mas a equipe toda está de parabéns pelos jogos que vem fazendo, principalmente no Clássico, um jogo difícil contra o Santos, com um gramado muito ruim. A equipe conseguiu, no segundo tempo, fazer um grande jogo e ganhar o jogo de 4-0. Isso foi muito positivo. E eu fazendo gols, jogando bem, dando assistências, eu acho que é isso que esperam de mim, é isso que eu quero fazer para ajudar a minha equipe. Pablo, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao Gazeta Esportiva. A pergunta que eu faço para você é o que há em comum no trabalho do Crespo, do ponto de vista tático, com o Fernando Diniz, que era o antigo treinador, e o que há de diferente? Olha, há muita coisa similar, sim. 2 treinadores que gostam de ter a posse, gostam de ser protagonista, gostam de marcar pressão. Então são 2 treinadores que têm essa visão de protagonismo, de ter a posse, de ser agressivo, de finalizar muitas vezes. Se você fosse para falar assim, de diferença, é mais essa questão, eu acho, de escola argentina e escola brasileira. A gente sabe como que é os times argentinos, equipes que são agressivas assim, ao extremo, então é isso que ele pede muito para a gente, para ser agressivo, para marcar pressão. É até difícil falar que tem algo assim muito diferente, ainda está no início do trabalho, mas o que eu vejo assim também um pouco diferente aqui com a equipe com o Fernando. A gente tinha muito controle de jogo, muita posse, e o que eu estou percebendo e estou vendo nesses jogos é que a nossa equipe está mais vertical, finalizando bastante também para o gol, muitos cruzamentos, enfim. Se fosse para ter essa diferença, seria mais essa escola mesmo, argentina e brasileira, e um time um pouco mais vertical do que era antes. Osmar Garrafa. Não, então, a gente conversava domingo, Pablo, aqui no Mesa Redonda com o Miller, né? Falando dessas diferenças exatas que você está falando aí, referente àquele São Paulo do Diniz, ao São Paulo do Crespo, sem nenhum tipo de quem é melhor ou pior, longe disso. E o Miller e eu, nós detectamos o seguinte, a gente falava, com o Diniz, o homem de frente era um cara que aparecia às vezes lá quase que dentro da área do São Paulo para ajudar a defesa e sair, aí ficava muito distante do gol. E já com o Crespo, não é? O São Paulo, por ser uma equipe mais vertical, uma equipe mais reativa, mais de velocidade, o avante fica mais próximo do gol. Né? Foi o que aconteceu exatamente contra o Santos. O Santos pressionando, você já estava com de meio campo à área do Santos, você recebe aquela bola para marcar o gol. Acho que essa é a grande diferença que dá para acrescentar naquilo que você disse do trabalho do Crespo com o Diniz. Agora, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte...
Qual tem sido o papel do Muricy desde a chegada dele? Toda hora que a gente mostra, como a gente não pode mais filmar os treinamentos, a gente mostra a imagem da TV oficial. Toda hora aparece o Muricy ali em cima da grade, num contato direto com vocês. E o Muricy é o boleiro, é o cara da bola, é um cara que conhece, teve um papel fundamental naquele jogo contra o Flamengo, ele e o Visoli. Fala pra gente um pouquinho da relação Muricy, que não é técnico hoje do São Paulo, o técnico é o Hernan, mas é um cara que tem uma história e é técnico de futebol e está nessa relação com vocês. Primeiro, eu falo do Muricy, acho que é muito fácil, né? Um dos maiores ídolos da história do clube, é um cara que super vencedor, mas que nem você disse, ele hoje não é mais o nosso, na verdade não é o treinador, né? O nosso treinador é o Crespo. A gente, óbvio, tem um contato com ele, é um contato, assim, um pouco até... apesar de ele estar todo o tempo, ele deixa a gente muito mais próximo do Crespo, ele está mais nos bastidores, mas, obviamente, que ele ajuda muito, a figura dele ali acrescenta muito. E é um cara que você olha, assim, para ele, você já vê esse espírito de competitividade, de vencedor, enfim, então é muito legal tê-lo conosco. Espero que possamos juntos ser campeões, voltar a levantar troféus. Ele que levantou muitos troféus aqui com a camisa do São Paulo e quer com certeza que o clube volte a vencer, volte para o patamar da onde nunca deveria ter saído, que é o patamar sempre ser campeão, sempre estar brigando por títulos. E eu tenho certeza que ele vai contribuir muito para o São Paulo crescer, evoluir no tempo que ele estiver aqui, estiver no controle ali, as situações no comando dele, porque é um cara super vencedor e um cara que agrega muito no nosso dia a dia, por essa figura dele, ele dá muita liberdade para conversar. Óbvio, está chegando agora também, voltando agora, né, no caso, mas é um cara que já é super aberto, super transparente, e tenho certeza que vai ajudar a gente a superar e vai mostrar a nós o caminho dos títulos. Beleza, Pablo, eu não vou perguntar para você se você acha que tem que parar o futebol para não te colocar em saia justa. Te agradecemos muito a sua participação aqui no Gazeta Esportiva, que você tenha um ano maravilhoso, um ano de muitas bênçãos. A sua esposa ela tá gravidinha, Pablo? Tá grávida. Por isso que no domingo não consegui atendê-los, peço desculpas, mas ela tá grávida, tá super bem. Nós estamos muito felizes, já temos... Espero que venha com muita saúde. E um abraço para o seu Francisco, Michele, que é assíduo do Gazeta Esportiva. Ele, o Cícero, o pai do Pablo, toda a família lá em Cambé, no norte do Paraná. E tem essa matéria aqui que o Garrafa fez. E não sei por que a gente não colocou hoje. Vamos marcar outro dia para ele. Vamos marcar um domingo, Pablo, para você ver que matéria especial que a gente fez. Olha, para sua esposa um beijão, que as bênçãos de Deus estejam sobre ela, que vocês tenham aí muita saúde, muita felicidade nesse ano. E num domingo vamos marcar no Mesa Redonda para você ver a matéria que a gente fez lá na sua cidade, tá bom? Tá bom, perfeito. Muito obrigado, um abração a todos, um abração e muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Pablo. Arrasa esse ano. Estamos torcendo muito por você, você merece. Obrigado. E a gente volta para a nossa redação, dessa vez com o menino maluquinho, que não é tão menino assim, mas parece. Alexandre Silvestre e as notícias do Palmeiras, que amanhã encara o São Caetano em partida atrasada da primeira rodada do Paulistão. Boa noite, Silvestre. Já temos o time que vai para campo nesse jogo? Fala, Michele, ainda não, mas eu posso tentar adivinhar para você. Menino maluquinho de 48 anos, hein? Que beleza. 10 jogadores dos principais atletas do elenco já estão de folga, entre eles o Rony. E o Rony conversou nas últimas horas com o Jonas Campos, nosso querido repórter, para uma matéria especial que vai na semana que vem. Mas eu aproveitei, peguei uma caroninha e tirei uma resposta do Rony dessa entrevista do Jonas. O Rony falando do convívio com o professor Abel Ferreira, como esse convívio foi bom para ele como pessoa e também, principalmente, como jogador. Vamos ouvir o Rony. Sou muito grato, por ter um treinador como o Abel. É um treinador que me dá muita força, um treinador que me dá muita moral. Eu acredito que também tudo que aconteceu na minha carreira foi também graças a ele. Também estou muito feliz, de ter descoberto, outra posição, ali de jogar por dentro ali não era a minha, mas ali quando o Abel me botou por dentro ali eu me senti bem, Eu não sou um centroavante, mas consigo fazer ali a função quando ele precisa. Então, e o principal é estar ajudando da melhor maneira possível, independente da posição.
o que o professor optar, a gente está à disposição para tentar ajudar a nossa equipe da melhor maneira possível. Do Rony, que joga de ponta, jogou de centroavante, como ele mesmo disse, e na final da Copa do Brasil eu vi o Rony fazendo cobertura do Marcos Rocha na linha de fundo, ajudando a defesa lá na linha de fundo com muita vontade. Rony está fora, assim como outros 9 jogadores. Palmeiras inscreveu outros atletas para a disputa do Campeonato Paulista. Eu vou dar um possível time do Palmeiras que encara o São Caetano amanhã no Allianz Parque, com o Vinícius Silvestre no gol, o Gabriel Menino na lateral direita, o Mike está inscrito, pode aparecer por aí também, vamos aguardar. Kusevich, Pereur e Lucas Esteves, ou o Vitor Luiz, que voltou do Botafogo. Acho que joga o Lucas Esteves. Danilo Patrick, Scarpa e Lucas Lima, um quarteto, um quadrado de meio campo. Breno Lopes e Gabriel Silva no ataque, ou o Wesley entrando também na equipe. O Wesley também foi inscrito, o cara da final da Copa do Brasil contra o Grêmio, pode aparecer por aí. O Abel Ferreira, que já deveria ter ido para Portugal porque está de folga, não conseguiu viajar ainda. Os protocolos, muito rígidos lá para entrar em Portugal. Ainda não conseguiu encaixar um voo para ele. O Abel tem ido para a academia, mas quem está comandando os treinos e quem deve comandar o time amanhã é o auxiliar João Martins. Já eu volto para falar da titia Leila. Temos uma exclusiva da patrocinadora do Palmeiras para mostrar para vocês. Valeu, Alexandre Silvestre. Esses dois aqui parecem 2 crianças. Celso Cardoso está impossível. Quando a hoje, gente né? discute, a gente... Celso Cardoso hoje uma está pausa. Né? Hoje a gente está concordando mais. Então vamos comemorar. Principalmente no Simpson, né? Exato. Celso Quem Cardoso é fã de tem Simpson jeito, sabe. Bom, vai falar do Palmeiras, desse time aí que amanhã enfrenta o São Caetano? Vamos seguir, embora. vamos seguir, porque... Uma coisa rápida, no São Paulo passou batido, que acho que é legal o São Paulo o Crespo dando descanso para os jogadores, né? Só estou preocupado um pouquinho com a Arboleda, né? A última vez que ele foi para o Equador, ele tirou foto com a camisa do Palmeiras. Então, e agora? Né? Acho que conversou com o Muricy, com alguém, para não fazer, né? Porque, né? Dá uma folga para ele. Ele aprendeu a lição. Arboleda Mas ele foi para lá? Ele foi, de folga. A última folga dele apareceu nas redes sociais com a camisa do Palmeiras. Recebendo, porque o Abelzinho não consegue ir para Portugal. Vamos ver. Olha, o assunto novamente é a manutenção do futebol nesse momento de pandemia, ouvindo agora o outro lado da história, a posição da Confederação Brasileira de Futebol através do coordenador médico Jorge Pagura. Doutor Pagura, muito boa noite, muito obrigada por nos atender aqui do Gazeta Esportiva. Nós ouvimos aqui no programa o Ministério Público que defende a paralisação das competições aqui em São Paulo. Qual que é o posicionamento da CBF? Muito boa noite. Boa noite, Michele, boa noite, Celso, Mar. Veja, a nossa comissão apresentou hoje os dados relativos a toda a temporada de 2020. Dados astronômicos, maior estudo feito no mundo de futebol em tempos de pandemia. Esse estudo ele foi feito, só rapidamente para vocês entenderem, conta com um grupo de mais de 40 pessoas, sendo 5 médicos relacionados ao futebol e ainda 5 infectologistas e epidemiologistas do maior porte. Nós fizemos mais de 90 testes indiscriminadamente, realmente não tem nenhum tipo de protecionismo. Foram feitos em times de alto poder aquisitivo e times da base, times femininos. Tudo foi feito o protocolo igualmente. Qual foi a base do protocolo? A base do protocolo foi a busca ativa daqueles que estavam assintomáticos. É um pouco diferente de estatística, olha, que você vê onde se testam aqueles ou internados ou que procuram hospital. Nós fomos à busca dos assintomáticos. E a retirada desses assintomáticos e a monitoração dos atletas, daqueles chamados contactantes, ela se mostrou altamente efetiva. Fizemos isso em todas as séries, mais de 2.400 jogos. Além dos testes, avaliação de inquéritos epidemiológicos, do ponto de vista de mais de 116 mil inquéritos epidemiológicos. Depois eu vou passar para você todos os dados aí que a gente tem. E isto, realmente, atingimos, para você ter uma ideia, mais do que 116 municípios. E o que nós realmente vimos? Um futebol controlado. A curva epidemiológica dentro do futebol, relacionado com a curva ocorrendo nos estados e no país, ela ficou dissociada.
Quer dizer, nós não seguimos aquela curva. Então, houve uma demonstração inequívoca de que o futebol realmente não gerou absolutamente nenhum tipo de complicação para aqueles que praticavam a sua atividade. Ô, doutor Pagura, ouvindo o representante do Ministério Público, ele até fez elogios ao protocolo utilizado pela CBF, mas ele argumentou que o vírus hoje ele sofreu uma mutação e a rapidez de transmissão é muito maior do que um ano atrás. Por isso ele defende a paralisação do futebol. O senhor tem a falar sobre essa mutação do vírus e justamente sobre essa insistência do Ministério Público, que pretende até recorrer à Justiça caso o governo do Estado não anuncie a paralisação dos jogos de futebol. Primeiro, Celso, deixar mais ou menos mais claro, por exemplo, a Comissão Médica, e a gente tem o maior respeito pela vida. Eu costumo dizer, eu sou um neurocirurgião, vocês me conhecem, treinado para salvar, e vou até o limite. Eu sempre costumo dizer, o dia que algum paciente não evolui bem, infelizmente a gente tem resultados muito bons, mas às vezes estão muito graves, a gente não dorme bem. O dia que acontecer isso, está na hora de eu largar a profissão. Felizmente, eu trago isso desde a minha época de residência e trago até agora. Então, nós temos que separar um pouco as situações. Se eu soubesse que era essa pergunta, colocaria um dos nossos infectologistas que tem muito mais condição. Mas nós estamos vivendo uma parte por essa, teoricamente, mutação e uma parte pelo desleixo que ocorreu. O desleixo que veio da eleição, Natal, Ano Novo, um pouco de férias e Carnaval. Todo mundo sabia que ia estourar. Qualquer um que você perguntasse, independente da avaliação P1, que é essa avaliação, realmente a gente sabia que não, se olhava a praia estava cheio, os bares estavam cheios, a falta do uso de máscara estava cheio. Então, as atividades que se protegeram, realmente o futebol foi uma delas, elas acabaram sendo penalizadas. Olha, o futebol gera isso. Não gera. Eu vou te dar um dado, viu, Celso e Michele, que nós fizemos uma avaliação, todos esses dados, primeiro, eles são dados que constam do nosso portal do médico. São todos dados, podem ser auditados a qualquer momento, salvaguardado o que nós divulgamos em relação a realmente a lei de proteção de dados e ao sigilo médico. Mas nós pegamos, por exemplo, a Série A, B e C. Todos têm 20 times. A Série C tem menos rodadas, então foi feito um cálculo ponderado. Antes de começar o futebol, nós tínhamos aí uma média, vou até pegar, de 52. De 52 atletas contando na fase inicial dessa Série A, B e C. O que aconteceu depois, na média das rodadas seguintes? Isso caiu para 26. Uma redução de 52%. Você vai dizer, mas não houveram surtos? Houveram. Esses foram localizados e logo realmente não interferiram na média geral da história. Então, ele não somou absolutamente nada e tirou. Preocupado com essas variantes, muito preocupado. Mas nós temos no nosso grupo nada mais, nada menos do que o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, que é o Dr. Clóvis Arnes. Dr. Carlos Stalin. Dr. Carlos Stalin, ele é o consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia e diretor da Sociedade Mineira de Infectologia. Nós temos o Dr. Sérgio Zimmermann, do Emílio Ribas, que realmente é uma pessoa que está sempre realmente opinando a respeito. O Dr. Sérgio Wey, livre docente da Unifesp, infectologista do Einstein. E o Braulio Couto, com a epidemiologista. Então, tudo isso está sendo seguido. Por isso que você muda e põe diretrizes. À medida que as coisas forem ocorrendo e que a gente vai detectando, a gente pode fazer essa modificação. Então, só para terminar, nós chegamos a fazer até sequenciamento de vírus. E estamos utilizando agora uma normativa que nós somos o primeiro a dosar já 1000 casos da série A e B, e vamos dosar em todos os chamados anticorpos neutralizantes. Isso não foi feito no mundo. São aqueles anticorpos que realmente parecem, em Covid tudo parece, tudo muda, está se aprendendo dia a dia, isso falo porque eu ouço dos infectologistas. Então, você realmente está tomando todos os cuidados. Nós não teríamos cuidado maior. Doutor Jorge Pagura, olha, muito obrigada. Poderíamos falar aqui muito tempo com o senhor. Muito obrigada pela sua seriedade. Muito obrigada por nos atender aqui no Gazeta Esportiva. Doutor Jorge Pagura, que é coordenador médico da CBF, nos atendeu aqui no Gazeta Esportiva. E realmente, o futebol, há testes, é feito um controle. Acho que é o ambiente mais controlado que a gente tem, né? Obrigada, viu, doutor? Muito boa noite para o senhor.
Boa noite, desculpe eu me estender, mas o assunto é muito amplo, viu? Um grande abraço para você. Eu sei como que é. Estou sempre à Obrigada, disposição. Dudu. Um abraço. Abraço, querido. Bom, Alexandre Silvestre, você conversou com a Leila Pereira, é isso, conselheira do Palmeiras? O que aconteceu? Eu e Bruno Secom, Michele. Mais informações no site Gazeta Esportiva ao longo das horas, tá bom? Vamos rapidinho no pique aqui, porque a Leila foi reeleita conselheira no final de fevereiro, agora está apta a concorrer ao pleito presidencial da Sociedade Esportiva Palmeiras e finalmente ela falou aquilo que todo mundo já sabia. Ela quer ser presidente. Anteriormente, eu não falava sobre essa possibilidade de me candidatar à presidência do Palmeiras, porque eu não tinha condições estatutárias. Hoje eu tenho. Como eu fui reeleita conselheira, hoje eu teria condições estatutárias de ser candidata a presidente do Palmeiras. É claro, eu podendo estatutariamente me candidatar, eu gostaria de me candidatar. Eu não entro em nenhuma dividida, entendeu? Para perder, hipótese nenhuma. Tá certo, agora temos dicas para vocês. Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, positivo também para Covid. E enquete, o governo do estado acertou em manter os jogos nesse momento da pandemia? A maioria respondeu que sim, 63% dos votos, mas amanhã o governo se pronuncia de novo. Acabou, galera. Beijo para Ana, esposa do Chiquinho, que faz aniversário. Beijo, tchau Celso, tchau Garrafa. Tchau, gente. Tchau.